Shalom, shalom, meus queridos. Sejam todos bem-vindos à Escola Profética Efatá. Eu sou o apóstolo Eduardo Martins e hoje na nossa aula nós vamos estar mergulhando nas Escrituras e nós vamos falar sobre um tema extraordinário, que são as duas árvores. Por razão que estivemos discutindo nas aulas anteriores, do nosso treinamento profético, Deus desejou compartilhar sua própria vida com o homem. Desde o princípio, esse sempre foi o desejo do Eterno. Isso é evidenciado pela árvore da vida plantada no meio do jardim do Éden. Mas havia também uma outra árvore crescendo lá, uma árvore muito sinistra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:9. Nós concluímos que a primeira árvore era o símbolo da vida de Deus, mas o que dizer da outra árvore? O que ela representa? Por que Deus permitiu que uma árvore com tais poderes devastadores crescessem lá, livremente disponível à sua nova raça? Naturalmente, que ele deu aviso sobre ela. Sua palavra solene foi falada claramente, de maneira que não houvesse chance de um erro. Entretanto, é igualmente óbvio que Deus lhe estava permitindo tomar suas próprias decisões no que se refere ao seu destino final. Em sua infinita sabedoria, ele permitiu que Adão e Eva tivessem um livre arbítrio. Se eles entrassem no plano maravilhoso que Deus tinha para eles, deveria ser por terem voluntariamente escolhido fazer isso, não porque tivessem sido forçados a fazer. Então, desde o começo, Adão e Eva foram colocados diante de uma escolha. Eles se encontraram diante de duas opostas possibilidades. Duas opostas possibilidades lhes foram dadas. Por um lado, havia a árvore da qual eles podiam comer livremente, e por outro, havia aquela da qual eles foram proibidos de comer. Enquanto lhes foi permitido não escolher nem uma nem outra, estas duas árvores, com tudo que elas representam, estavam sempre diante deles. Sua localização no centro do jardim deve ter feito delas o foco da atenção. Consequentemente, a decisão de comer ou abster-se de comer nunca estava muito distante do pensamento deles. De uma maneira interessante, essas mesmas duas alternativas estão à disposição dos homens hoje, tanto cristãos como não cristãos. Estão diariamente expostos a essas duas opções e a tudo o que elas envolvem. Embora não haja duas árvores físicas em frente a nós, o que elas representam está abundantemente à disposição. Já que nós, assim como o primeiro casal, somos realmente confrontados diariamente com esta escolha, é essencial que compreendamos o que ela significa. Embora Adão e Eva possam ter sido inocentes e não completamente cientes de tudo o que aquela decisão envolvia, nós não podemos alegar a mesma desculpa. O próprio exemplo deles, combinado com toda a revelação de Deus desde aquele tempo, nos fornece ampla evidência de que é o caminho de Deus e também o que essas árvores produzem. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus ignoram essas coisas. Muitos crentes são completamente alheios ao significado dessas realidades espirituais. Desta forma, eles facilmente se tornam vítimas dos enganos do inimigo, do mesmo modo que Eva foi seduzida. Em 2 Coríntios 11:3, nos traz essa reflexão. Verdadeiramente, a Escritura diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29:18. Tenho medo que o caminho para tudo o que Deus tem para nós esteja alargado, com os crentes machucados, feridos, escravos, tropeçando em escuridão. De algum modo, eles falharam em ver a luz de Deus, como permanecer em seu caminho estreito, e foram feitos cativos pelo inimigo de nossas almas. Nós já discutimos o que era representado pela árvore da vida, mas para alguns leitores, algumas de suas consequências podem não estar perfeitamente esclarecidas.
Como já vimos, é possível receber em nosso ser a vida de um outro ser. Podemos receber a própria vida de Deus, já que este outro é extremamente superior a nós mesmos, em tudo o que isso implica. Como tal coisa nos afetará? Para começar, parece lógico supor que esta outra vida, sendo tão maior que a nossa própria, tende a predominar. Na verdade, ele vai querer tomar posse. Isso é, naturalmente, o que Deus deseja fazer. Uma vez que sua vida está dentro de nós, ele pretende tornar-se o chefe, Senhor. E o que é o termo da Escritura, né? Tornar-se nosso Senhor. Seu desejo é que cada vez mais submetamos cada aspecto de nosso viver à sua autoridade. Lemos nas Escrituras que em tudo ele tem a primazia. Colossenses 1,18. Subitamente descobrimos que a independência de fazer a nossa própria vontade não são mais aceitáveis. Abrindo nossos corações a Ele, nós somos levados a uma situação em que não somos mais nossos próprios donos. Infelizmente, muitas pessoas são trazidas a Cristo sem esta compreensão mais fundamental. São informados a respeito de um Salvador, mas não sobre um Senhor que terá domínio sobre elas. São encorajados a aceitar os benefícios que Deus dá, sem qualquer aviso sobre o compromisso que isso envolve. Muitos homens e mulheres são impelidos a vir para Jesus, sem mesmo um entendimento do que isso significa. Uma mudança radical na soberania sobre a sua vida. Entretanto, como estaremos vendo nesse treinamento, esta mudança não está apenas disponível, mas é essencial. Essa vida para a qual fomos chamados não é apenas uma história da escola dominical. Nós nos relacionamos com o Deus do universo e as implicações desse fato são realmente grandes. Então, se a completa submissão a esta nova vida é a permissiva central da árvore da vida, quais são as consequências da outra árvore? Para compreender mais propriamente essa questão, primeiro precisamos olhar para um lado. Precisamos analisar, olhar para outro ser que foi criado antes da queda do homem, que é o nosso inimigo, o luzeiro, Vênus, o Satanás conhecido hoje, né? Que alguns chamam de Lúcifer. A princípio, talvez, o maior e o mais santo dos anjos. É aquele de quem estamos falando. Tudo que está simbolizado na árvore que traz a morte pode ser delineado neste ser. Consequentemente, para compreender totalmente esta árvore e seus efeitos desastrosos, devemos também dar uma boa olhada em quem o diabo é e em como ele chegou ao que é hoje. No livro de Isaías, descobrimos que este anjo agora caído é mencionado como filho da alva. Isaías 14, versículo 12. Tal título provavelmente indique que ele foi formado durante os primeiros estágios do trabalho criativo de Deus. Possivelmente ele foi o primeiro ser criado. Ainda uma outra passagem ensina que era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ezequiel 28, versículo 12. É provável que este anjo fosse a mais poderosa, extremamente atraente criatura moldada por Deus, e que, sendo assim, ele era o segundo abaixo de Deus, na cadeia de comando do universo. Muitos de nós achamos que esta era uma posição extremamente boa para se manter, mas para ele havia uma pequena irritação. Este lugar sublime na presença do Altíssimo trouxe consigo uma exigência. Ele tinha que ser completamente submerso a Deus em cada detalhe. Gente, vamos continuar a mergulhar nesse assunto na segunda parte desse vídeo, a qual nós vamos ver o pecado de Lúcifer. Compartilha esse vídeo, compartilha esta aula da Escola Profética Efatá. Deixa o teu nome nos comentários para que você venha estar fazendo parte da nossa escola no grupo do WhatsApp e recebendo em primeira mão os estudos, os materiais e participando do nosso treinamento, das nossas salas online. Se inscreve. Shalom, shalom.